ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre. Gente, hoje eu tô muito patriota. Hoje eu tô... Vocês estão percebendo, né? Que eu tô patriota hoje. Por quê? Porque hoje é dia 7 de setembro, inclusive estava eu lá pela manhã vendo o desfile, sim, porque eu fui ver o desfile de 7 de setembro, entendeu? Porque você tem que ser patriota. Eu acho que você tem que ser patriota independente do governo que tá lá. A gente sempre quer o melhor pro nosso país, né? E a gente tem que amar o nosso país, independente dos políticos. Porque se for pra escolher político pro político, a bandido pro bandido, meu amigo, acho que não fica um. Acho que não fica um. Mas enfim, vamos ao que interessa. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Carol. Se você ainda não é inscrito aqui, não sei por que você ainda não se inscreveu, mas assim, meu amigo, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo que sai aqui, porque eu sempre estou trazendo histórias, estou trazendo temas atuais, então se inscreve para você não perder nada. E vamos ao tema desse vídeo, que é um tema assim, independência ou morte. Como de fato aconteceu a independência aqui desse país. Independência que eu não sei se te contaram, mas que demorou muito para acontecer. E a gente tem um impasse aí dos historiadores, porque muitos historiadores dizem que a independência aconteceu já quando a família real se mudou para cá. Entendeu? Outros discordam disso. Eu particularmente acredito que a independência demorou muito para acontecer, porque por muito tempo esse país aqui, foi, escravizado pela colônia de Portugal. Mas nós vamos entender isso agora nesse vídeo. Mas assim, a independência do Brasil, ela aconteceu literalmente sobre uma cagada. Não, é literalmente sobre uma cagada, porque Dom Pedro estava lá todo belo e formoso, voltando de São Paulo, porque ele tinha ido fazer uma viagem lá para São Paulo, porque estava acontecendo uma rebelião lá, ele tinha que ir lá para apaziguar, né? São Paulo sempre nesses empecilhos, né? São Paulo sempre criando esses empecilhos. E aí ele foi para lá para apaziguar, e aí na volta é que todo o impasse se deu. E ele estava lá, e isso está escrito em cartas oficiais de que o chamado da natureza, a natureza estava o chamando. Acho que é mais ou menos assim que está escrito lá. Que ele foi atender o chamado da natureza ali nas margens do Rio Ipiranga, e isso já estava acontecendo pela 8ª vez, que pela 8ª vez eles tiveram que parar para o Dom Pedro atender aos chamados da natureza. E aí chegou os mensageiros com as cartas, enfim. Mas o que a gente tem que entender antes? A gente tem que entender antes, entendeu? O que estava acontecendo antes disso. Porque assim, o Brasil passou por várias rebeliões, e nós vamos ter a rebelião de Pernambuco, aconteceu em 1817, e assim, e junto com ela aconteceram várias outras revoluções dentro do país, porque outros países, outros estados estavam pedindo a independência, mas isso seria a independência mesmo realmente do Brasil. Eles queriam ser estados independentes, e isso estava acontecendo muito no Brasil. Só que o Dom João, ele estava tentando apaziguar tudo, ele queria mesmo era apaziguar tudo, entendeu? E assim, e aí vários outros países já tinham declarado independência. Eles já estavam se tornando independentes. E só o Brasil, assim como em várias outras coisas, e aí a gente vai ter a escravidão, que vai demorar anos para ser abolida, e o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão, e não foi diferente com a independência, entendeu? Um dos últimos países a declarar a independência, um dos últimos países a abolir a escravidão, entendeu? O Brasil é isso aí que vocês estão vendo, e isso é desde o início da história. E aí vem pessoas, porque a corrupção no Brasil é histórica.
igual a todas as outras coisas, todos os outros atrasos da nossa nação, eles também são históricos e também estão ligados à história. Mas eu vou te contar. Vamos entender como as coisas aconteceram. Então, assim, aí muitos historiadores vão falar porque a independência do Brasil aconteceu lá quando a família portuguesa veio pra cá. Ok, mas o que estava acontecendo e por que até que eu discordo um pouco dessa teoria de que a independência do Brasil aconteceu? Portugal foi literalmente abandonado. Por quê? A família real veio pra cá e a família real veio pra cá fugindo do Napoleão, fugindo do exército do Napoleão, que tava lá dominando toda a Europa e devastando toda a Europa, aquele doido de pedra. E a família real veio pro Brasil fugindo dele e veio todo mundo, entendeu? Ninguém tava querendo lá ficar pra esperar o Napoleão chegar e né? E a família real veio e abandonou Portugal. E ficou um inglês cuidando de Portugal, ficou lá sei lá como é que se chama, que lá esqueci agora o nome. Mas enfim, ele ficou lá cuidando de Portugal, foi o inglês que ficou lá. E o povo de Portugal ficou extremamente revoltado com isso. Porque eles se sentiram traídos, eles se sentiram abandonados, enfim, pela corte. E aí, em 1815, Napoleão cai. Derrubam Napoleão. Napoleão é exilado de todas as formas, abandonado, enfim. Acabou Napoleão, não tem mais o perigo do Napoleão. Então não tinha o porquê a família real continuar aqui no Brasil. Não tinha o porquê. Mas Dom João não vai querer voltar para Portugal. E a corte, enfim, quem tá lá em Portugal e o povo mesmo, vai começar a pedir pro Dom João voltar. Vai falar, ó, volta, a gente precisa de você aqui. A gente tá abandonado, a gente quer o rei aqui, a gente quer a família real aqui. Mas Dom João fala o quê? Que não vai, que tá muito bem no Brasil. Tanto que aí Dom João faz um decreto, enfim, e tudo mais, falando, ó, eu declaro o Brasil um Reino Unido a Portugal. Como a gente tem na Inglaterra ali, enfim, e ele declara um Reino Unido a Portugal. Mas isso não foi suficiente não, porque os anos se passaram e eles continuaram insistindo e passa dia, passa mês e passa ano pro Dom João voltar. E o Dom João volta. O Dom João acaba tendo que voltar, se obriga a voltar. E ele volta para Portugal e assim, é muito engraçado, porque eu tô risada, gente, que é só para vocês entenderem um pouco de como a história realmente acontece. Porque o Dom João volta, leva tudo. E, inclusive o ouro que tinha aqui no Banco do Brasil, tá? Porque sim, tinha um Banco do Brasil aqui e ele leva esse ouro embora e o banco vai à falência. E aí só depois lá, mas esse aí já é um assunto para um outro episódio. Porque o Banco do Brasil volta, mas isso já é na época do Dom Pedro II, quando o Barão de Mauá decide que o Brasil realmente precisava de um banco, porque até então, ó, o Brasil fica largado às traças. Só para vocês entenderem o atraso da nossa nação, tá? Porque nem sequer foi um rei, alguém que pensou nisso. Foi um cara aí com umas ideias novas e o coitado, enfim, Barão de Mauá. Um dia eu gravo um episódio falando sobre o Barão de Mauá. Mas aí, Dom João volta, leva todo o ouro, enfim, deixa o Dom Pedro, que ele ainda não vai ser nem Dom Pedro, vai ser só o filhinho do rei, o príncipe, e deixa ele aqui, o Pedro I, cuidando do Brasil. Só que Dom Pedro I, como é que eu vou falar isso? Ele era Como é que a gente usa a expressão quando a pessoa não é inteligente, mas a gente não quer falar que a pessoa é... Ele era um chucro. Ele era um chucro. Não sei se vocês vão me entender, mas ele era um chucro. Enfim, tadinho. Não teve muita educação, né? Mas, enfim. E aí ele fica aqui cuidando do Brasil e tudo mais. E passa o tempo. E no dia 9 de janeiro de 1822, ele declara o Dia
do fico. E por que ele declara esse dia? Porque a corte portuguesa falou: o teu pai veio, a tua família toda veio, a gente quer que você volte pra cá também e esqueça esse país. E deixe esse país aí, e deixe essa colônia aí. Porque o Brasil, pra Portugal, tanto pra corte, o Brasil era um país apenas de exploração. Diferente dos Estados Unidos, que foi um país realmente para colonização. Portugal via o Brasil apenas como um país para exploração, para tirar recursos do Brasil, e não um país para a corte morar, para os reis morarem. Eles não queriam isso, né? E aí eles vão, insistem para Dom Pedro voltar. Ele não queria voltar, não era do interesse dele, e no dia 9 de janeiro de 1822, ele declara o dia do fico. Vai ser mais ou menos assim: ele sobe na varanda do Palácio Real e com essas palavras ele declara que vai ficar. Produção, por favor. Joaquim, venha cá. Tenho um pronunciamento para fazer. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Está anotando, Joaquim? Ora, digo ao povo que fico. E com essas palavras, Dom Pedro I declara que ele fica. E isso entra para a história como o dia do fico. E a nação comemora. Aplausos, por favor. Viva o Brasil e viva essa nação maravilhosa, a nação verde e amarela. A foto patriota aí, por favor. Enfim. Passa o tempo e ele precisa ir para São Paulo para resolver os problemas lá dos paulistas, sabe? Aqueles lá, os paulistas. Estavam incomodando como sempre, tava lá o Lula e mais a trupe dele fazendo uma revolução trabalhista. Não, mentira, isso aí é depois. Estavam lá fazendo um comício, sabe? Lula estava falando. Mas enfim, ele vai resolver essa rebelião lá de São Paulo que tá acontecendo e deixa a Imperatriz Leopoldina, aquela brilhante imperatriz maravilhosa, saudosa, uma mulher inteligente, uma mulher fina, uma mulher educada, requintada. Um dia eu faço um episódio também para falar sobre ela, e deixa ela cuidando da nação, cuidando do Brasil. Ela e José Bonifácio. E aí, ele vai para São Paulo e diz até que foi nessa viagem que ele conheceu aquela lá, como é que é? Aquela que depois se torna amante dele, depois mulher, a Domitila. Que a nação nunca gostou dela, o povo nunca gostou dela, eu também nunca gostei dela. E enfim, e aí diz que é nessa viagem, inclusive, que ele encontra ela. Mas aí fica a Leopoldina, aquela mulher esplêndida, sofisticada, educada, requintada, inteligentíssima, recebendo e dele receber cartas e mais cartas e ofícios e mais ofícios de Portugal, chamando Dom Pedro de tudo quanto é coisa, inclusive de traidor. Ela assina tudo e assina tudo, e aí ela faz uma carta juntamente a José Bonifácio pedindo para o que aí vai se tornar Dom Pedro, enfim, pedindo para Pedro, pelo amor de Deus, declare a independência, faça dessa nação atrasada se tornar independente. Pois bem, e aí ela chama 2 mensageiros, aí vem 2 mensageiros a cavalo, aí eles estavam a cavalo, e ela entrega todos os documentos e essa carta tudo assinadinho, né, e manda esses mensageiros entregar para Dom Pedro saber de fato o que estava acontecendo com a nação dele, né? E aí é que encontram ele, às margens do rio Ipiranga, na posição, e isso está escrito em cartas, quem estava lá escreveu tudo, que ele estava recebendo aí um chamado da natureza às margens do rio Ipiranga. Tem historiadores que falam que não foi bem assim não, tá? Que dizem que não, que não foi lá às margens do rio Ipiranga, enfim. Mas como esse vídeo é meu e o que está marcado na história é que foi às margens do rio Ipiranga, nós vamos respeitar aqui o que está na
história. E na história tá que foi às margens do rio Ipiranga que ele estava lá, tendo um chamado da natureza numa posição fecal. Foi assim, acredite. E numa posição fecal, e aí lendo os documentos, enfim, e aí ele lê a carta lá da Leopoldina. E aí ele termina de fazer o que tinha pra fazer, né? Pega o papel higiênico, não, naquela época nem papel higiênico tinha, e sobe na sua mula. Sim, porque ele tava de mula, não tava nem a cavalo. Aquele quadro lá, gente, esquece aquele quadro. Ele estava mesmo, era de mula, porque só uma mula pra aguentar uma viagem pesada daquela. Enfim, e aí ele sobe na sua mula e aí ele dá aquele grito, o famoso grito do Ipiranga. Por favor, produção. Independência ou morte, pois tenho que voltar a cagar. E aí ele volta a cagar. Não, mentira. Ele volta mesmo pro Rio de Janeiro e aí é o que a gente já conhece da história. Nesse Brasil tem muita história. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não vou falar mais, porque vocês já devem estar cansados de me escutar. Mas assim, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. E até a próxima. Fui!